Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos conversar sobre métodos. Nós vamos seguir a seguinte estrutura. Nós vamos fazer uma introdução sobre o que são métodos, como que a gente declara métodos. Nós vamos entender um pouco sobre a ativação e o fluxo de execução desses métodos. Vamos falar um pouco sobre variáveis locais, sobre como retornar valores, passagem de parâmetros e vamos fazer alguns exemplos. Bom, imagine que você está desenvolvendo um programa muito grande, em que tenha centenas de linhas de código, que tenha várias páginas ou várias telas, e que nessas várias páginas e várias telas, muitos dos elementos ou muitos dos algoritmos se repetem. Por exemplo, validação de datas, uma validação de CPF, impressão de algum cabeçalho, de alguma imagem. Vamos supor que isso se repete em diversas páginas. Qual seria a solução ideal? Seria a gente usar um Ctrl+C, Ctrl+V e ficar repetindo esse código nas várias partes que são necessárias? Será que essa seria a solução correta? A comunidade de programação percebeu que essa não era a ideia correta, ou a opção correta, para a gente programar. Eles perceberam que se a gente repetir o código várias vezes, isso dificulta e muito a manutenção do código a posteriori. Então você teria que procurar por esses trechos de código repetido, e, por exemplo, atualizar esses vários trechos. Isso não se mostrou viável. Então foi aí que surgiram os métodos. Então o que são métodos? Métodos são trechos de códigos, que nos permite modularizar sistemas. Isto é, são pequenos blocos que juntos compõem um sistema maior. A ideia, então, é que se a gente precisar repetir código, a gente simplesmente chama esses blocos de códigos várias vezes, conforme a necessidade. Os métodos recebem um determinado nome e podem ser chamados várias vezes. Então, esses blocos de códigos vão receber nomes. Por exemplo, validar CPF, validar datas. Então, sempre quando a gente precisar, vamos chamar pelo nome, e esse trecho de código vai ser executado. Então, ou seja, a gente tem subrrotinas que podem ser invocados sempre que necessário. E como eu disse, qual que é o motivo de uso? A gente tem uma redução de código, do total de código de um sistema, porque a gente não vai precisar ficar repetindo aquelas linhas de código. Vamos chamar apenas o trecho de código pelo seu nome. E isso ajuda muito na manutenção do código. Quando você altera esse bloco de código, isso é refletido em todo o sistema. E aqui nesse ponto eu já dou uma boa dica para quando a gente for desenvolver métodos, desenvolver essa porção de código. Um bom método ele deve ser autossuficiente. O que é isso? O que é um método autossuficiente? É que ele possui internamente todas as definições que ele precisa, que são necessárias para o seu funcionamento. Se você não conseguir tudo que você precisa dentro dele, uma boa alternativa é a passagem de parâmetros. Você vai conseguir enviar valores para ele. Tá? Então, evite também de efetuar entrada e saída de dados dentro desse método. Bom, tenha essa dica aí na mente, e isso vai ficar mais claro quando a gente começar a criar os nossos primeiros métodos. Bom, quando a gente fala em método, essa palavra método, ou seja, esse bloco de código, esse termo método, ele está mais vinculado, ao paradigma orientado a objetos, o que a gente vai aprender mais adiante no curso. Tá? E esse termo método, ele engloba duas definições que são muito importantes que a gente tem que aprender, que são as funções e os procedimentos. Então, o que eu estou querendo dizer é que métodos, eles podem ser ou função ou podem ser um procedimento. Esses nomes, funções e procedimentos, estão mais ligados à programação procedural, e não ao paradigma orientado a objeto. Ok?
Ambos os conceitos, olha só, função e procedimento, eles representam subalgoritmos, né? Ou subprogramas ou subtrechos de códigos. Tá? Só que eles têm uma diferença sutil, né? E é o que eu coloquei aqui nessa tabela. Ó. Funções, eles sempre retornam um resultado a quem chamou essa função. Tá? Já o procedimento não. O procedimento ele não retorna um resultado a quem o chamou. Ele apenas executa alguma ação. Ok? E aí eu coloquei um exemplo simples para cada um. Bom, então, o que é uma função? Olha só, eu vou ter um trecho de código que calcula a multiplicação de dois números. E a função ela vai retornar o resultado dessa multiplicação para quem o chamou. Por exemplo, o método main chamou essa função de multiplicação. O método main vai ficar aguardando o resultado, né, para pegar esse resultado e fazer o que for necessário com ele. Agora, já um procedimento, né, ele executa algum trecho de código, só que ele não retorna um valor para quem o chamou, por exemplo, para o main. Então, aqui eu coloquei um exemplo de enviar um documento para a impressora. Então, a gente chama um método, né, de dentro do método main, a gente chama um outro método que vai mandar algum documento para a impressora. Ok, depois que esse código, né, foi enviado para, ou vamos dizer, um documento foi enviado para a impressora, a execução volta para o main, só que sem retornar algum valor. Então, essa é a grande diferença que a gente tem que ter em mente. Visto isso, a gente já pode, né, descobrir como é que a gente cria um método, como é que a gente cria esse procedimento ou essa função. Né? E existe uma sintaxe para isso. Eu coloquei essa sintaxe aqui e detalhei cada palavra que a gente deve usar aqui. A primeira, né, palavra que a gente tem que digitar é o qualificador. Esse qualificador, né, como diz aqui, ó, ele define a visibilidade do método. Nós não vamos entrar muito em detalhes, porque isso aqui nós vamos ver no decorrer do curso, né? Como que a gente declara e quais são as diferenças de qualificar um método aqui. Por enquanto, nós vamos usar a palavra reservada public nesse ponto aqui. Depois nós temos os modificadores. Modificadores também nós vamos ver mais detalhes no decorrer do curso. Por enquanto, como a gente está programando tudo dentro do main, nós vamos colocar um modificador aqui que a gente chama de static. Esse tipo de retorno já é interessante, nós vamos trabalhar bastante aqui, né, nessas videoaulas aqui. Bom, o tipo de retorno é que vai definir se esse método ele é uma função, né, ou se ele é um procedimento. Então, se no tipo do retorno eu usar a palavrinha void, como está em negrito aqui, ó, void significa sem retorno, né, um retorno sem informação. Então, se eu não tenho retorno, se eu não estou retornando nenhuma informação, quer dizer que eu estou criando, na verdade, um procedimento. Então, se eu usar uma palavrinha void, quer dizer que eu estou criando um procedimento. Se eu usar qualquer outro tipo de dado primitivo ou algum objeto que a gente vai vir a criar, né, então ele passa a ser uma função. Então, eu posso colocar aqui ou a palavra void ou algum tipo primitivo de dados, como inteiro, float, booleano. Tá? Então, aqui vai representar o tipo de retorno que o meu método vai fazer, né, ao encerrar a sua execução. O nome do método é um nome que eu posso dar, né, para representar o que é aquela porção de código. Esse nome ele deve seguir as mesmas regras de sintaxe, por exemplo, de definição de classe e definição de variável. Logo em seguida eu tenho um abre e um fecha parênteses que são obrigados a colocar. E dentro desse abre e fecha parênteses são a lista de argumentos dos parâmetros de entrada. Então, quais os dados que eu quero entrar para colocar nesse trecho de código? Então, por exemplo, se eu quero validar um CPF, o que eu tenho que entrar aqui nesse método de validação de CPF? O CPF a ser validado. Eu quero validar uma data. Então, o que seria o tipo de entrada aqui? Seria, por exemplo, um string, né, com a data para que eu possa validar se essa data está correta ou não. Tem alguns métodos que não necessitam de parâmetros de entrada, então por isso que eu coloquei entre esse colchete. O colchete aqui significa opcional, né? Então eu posso retirar aqui, ó, e isso significa que o meu método ele não tem um parâmetro de entrada. Tá? A mesma coisa com esses modificadores. Esse colchete aqui ele significa que esse modificador, né, ele é opcional. Eu posso, por exemplo, colocar a palavra static ou não.
né? Nós vamos aprender alguns outros modificadores, como final. Eu posso colocar a palavra final ou não. Então, esse colchete significa exatamente isso. É opcional, né? A gente tem a opção de colocar ou não, ok? Logo depois desse abre e fecha parênteses, eu tenho o corpo do meu método, em que eu abro uma chave e finalizo esse corpo com essa chave. Tá? Então, tudo que ficar dentro aqui dessa abre e fecha chave, a gente chama de corpo do método. Um outro termo interessante é que essa primeira linha aqui a gente chama de cabeçalho do método ou assinatura do método. É isso aqui que vai definir o que o método faz. Então, a gente vai dizer, é um método público, é um método privado. Ele vai retornar valor ou não? Qual que é o nome desse método? Né? Ele tem parâmetros de entrada? Né? Então, tudo isso aqui é a assinatura do meu método. Bom, visto, né, a sintaxe de como que a gente cria um método, vamos partir para o código e realmente colocar, né, a mão na massa para a gente utilizar essa sintaxe aqui na prática. Para um primeiro exemplo, eu criei uma classe tradicional aqui, como a gente está vendo em todas as videoaulas, né? Então eu tenho uma classe que eu chamei de principal, em que tem um método main. E nós aprendemos que tudo, né, começa a ser executado aqui dentro desse método main. Então eu vou criar um primeiro método que vai ser chamado por esse método main. E vai ser um método simples, em que eu vou chamar ele de apenas como imprime um texto, imprime um cabeçalho, né? Algo desse sentido. Então, seguindo aquela sintaxe, eu vou usar o qualificador. Por enquanto, a gente só aprendeu a palavrinha public. Né? Por enquanto, eu vou usar static. Porque tudo que eu chamar dentro de um método static, ele tem que ser static também. Tá? Nós vamos ver, como eu já disse, a gente vai ver bastante detalhes sobre essa palavrinha, mas por enquanto vamos decorar isso, né? Toda vez que eu estou chamando um método dentro de um método estático, ele tem que ser estático também. Tá? Então por isso que eu estou usando a palavrinha estática. Como esse primeiro exemplo eu não quero retornar nenhum valor, ou seja, eu vou criar um procedimento, eu vou colocar aqui a palavrinha void. Então, a palavrinha void significa que eu vou fazer algum processamento e não vou retornar nada para o seu chamador, que no caso vai ser o método main. Okay? E vou colocar aqui, então, um nome qualquer, seguindo as regras de sintaxe, né, de definição de nome. Então, eu vou chamar aqui de imprime cabeçalho. Eu não vou passar parâmetros de entrada, então vou abrir e fechar o parêntese e vou delimitar o corpo do meu método aqui. Então, eu abri e fechei chaves. Ok, aqui podemos criar qualquer trecho de código. Como é um exemplo, eu vou simplesmente, né, criar um cabeçalho fictício aqui, em que ele vai imprimir 3, né, textos aqui. Acho que tá bom assim. Vou, né, finalizar esse cabeçalho aqui. Ok, aqui nós acabamos de criar o nosso método que chama imprime cabeçalho. Se eu executar meu programa nesse ponto aqui, vocês vão ver que não vai imprimir nada. Né? Por quê? Porque o método por si só ele não é executado. A gente tem que chamar esse método. Né? E como que a gente chama esse método? A gente chama o método pelo nome. Né? Igual a gente chama uma pessoa pelo nome ou um animal pelo nome, né? Nós vamos chamar um trecho de código pelo seu nome. Como é que eu faço isso? Eu tenho que seguir exatamente o cabeçalho. Eu tenho que colocar um nome e verificar quais são os parâmetros de entrada. Nesse caso aqui, eu não tenho parâmetros de entrada nenhum. Então, para eu chamar isso aqui no método main, simplesmente eu vou colocar o nome, imprime cabeçalho, abro e fecho parênteses. Nesse ponto, quando eu executar o programa, nós vamos salvar, eu vou executar esse programa. Nós vamos ver aqui que a saída dele deixa eu puxar um pouco aqui, que a saída dele é exatamente o cabeçalho. Né? E qual que é a grande vantagem disso? É que eu falei, quando eu quiser repetir esse trecho de código, eu não vou pegar o código em si, eu vou simplesmente chamar, né, o método novamente. Então, olha que interessante, se eu quiser imprimir esse cabeçalho 3 vezes, eu vou chamar pelo nome esse trecho de código, ó, 3 vezes. Na hora que eu executar, então eu vou vir aqui e vou executar. Vocês podem perceber aqui na impressão, ó, que
foram executados 3 vezes o cabeçalho que eu acabei de criar. Bom, e vamos ver na prática, né? Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é o quê? Primeiro, a gente já percebeu que eu não tive que repetir essas 3 linhas aqui, então seriam 9 linhas de código. Então é a primeira vantagem, seu código fica menor. E qual que é a segunda vantagem? É a manutenção. Vamos supor que você quer alterar, né? Então você vai vir aqui e simplesmente no lugar desses 2 iguais aqui eu vou colocar 2 mais. Ó. Quando você fez isso, né, vai refletir em todas as chamadas do código aqui. E quando eu executar, reparem para vocês verem na saída final que, né, isso foi refletido aqui, ó, nos 3 cabeçalhos que nós acabamos de imprimir. Perceberam a facilidade da manutenção de código? Então, se fosse um algoritmo para validar um CPF ou validar uma data, quando vocês alterarem aqui no método, né, isso vai refletir no programa inteiro. Bom, vamos ver um exemplo agora com uma passagem de parâmetro. Então, o que eu vou fazer é criar um procedimento. Então, quando eu falo o termo procedimento, a gente vem em mente a palavra void. Então, eu vou colocar public static void. E vamos dar um nome para esse trecho de código, que vai ser imprime texto. Como eu disse, os parâmetros de entrada, ou seja, informações, né, que o método vai usar, eles vão ser definidos dentro desses parênteses. E como que eu faço isso? Na verdade, eu crio uma variável, né, que vai receber esses dados de entrada. Então, se eu vou imprimir um texto, eu vou simplesmente declarar uma variável do tipo string, porque é um texto, e posso dar o nome que eu quiser. Então, eu vou chamar essa variável de entrada, nesse parâmetro de entrada, como texto. Mais uma vez, a gente, né, vai seguir todas as regras de nomeação de variáveis aqui para os parâmetros de entrada. Bom, feito isso, eu vou executar, né, o algoritmo que eu preciso aqui dentro. Nesse caso, é um algoritmo simples, só vai utilizar a linha do print line. E eu vou imprimir o que vier na variável texto. Olha que interessante. Então, aqui eu tenho um parâmetro de entrada. Então, quando eu chamar esse método imprime texto, eu vou ter que obrigatoriamente informar um texto aqui. Ó. E esse texto vai ser impresso aqui, por essa linha 17. Ok, como que eu uso isso aqui no main? Né? Como eu disse, a declaração de um método não diz que ele vai ser executado. Né? Você tem que chamar esse método. Então, como que eu chamo esse método? Pelo nome. Olha só que interessante. Eu vou intercalar entre cada cabeçalho, né? Eu vou imprimir algum determinado texto. Então, vamos chamar o método. Eu vou chamar o método imprime texto. Imprime texto. E eu vou passar um texto qualquer. Como esse valor, né, é um string, eu vou ter que passar aqui, então, um valor do tipo string. Vamos usar aqui, por exemplo, programação de computadores. Olha só que interessante. Quando eu fiz isso, né, quando a execução do código chegar na linha 28, então o método ele vai ser ativo. Né? Isso significa que a execução do código vai passar para essa linha 15, né, depois 16, 17, 18. Quando isso aqui terminar, o que vai acontecer? A execução volta para o método main. Ok? Essa é a ideia aí do fluxo de execução. Bom, imprimir aqui então ó, o primeiro texto, né? Tá até escrito errado aqui, ó, programação de computador, né? Então vamos consertar aqui, ó. Vou consertar e executar novamente. Deixa eu mostrar aí como é que ficou, para vocês verem. Ó, então, imprimi o primeiro texto aqui, programação de computadores. Né? Para caber tudo na mesma linha, eu vou até arrastar a saída aqui em uma página. Isso, agora vai ficar mais visível aí, né? Só alternar a página aqui. Ó. Então, ok, usei o método uma vez, imprimi a programação de computadores. Então, usei o cabeçalho e usei esse método. Bom, o que mais? Podemos repetir esse imprime texto outra vez aqui, ó, se a gente quiser. Essa matéria é muito importante. Olha só que interessante. Coloquei um outro texto.
Quando eu executar, a gente vê isso aqui, ó. Né? Então, isso aqui facilita, né? Você pode criar um... É muito mais fácil você entender um código escrito imprime texto do que você entender um código que chama system.out.println. Então, você dá até mais semântica para o seu código usando métodos. Bom, essa passagem de parâmetro, você não precisa colocar um valor fixo, igual eu coloquei aqui. Você pode usar uma variável. Por exemplo, logo depois desse cabeçalho, eu vou chamar aqui um imprime texto, só que passando uma variável, por exemplo, professor. Vamos criar essa variável aqui, que tem que ser do tipo string, porque o parâmetro ele é string. Então, vamos colocar o professor aqui. Ok. Colocar um ponto e vírgula. Olha para vocês verem aqui o que eu acabei de fazer. Vendo? Então, eu tenho aqui um imprime cabeçalho, né, que já existia. Então, o que eu fiz de novidade aqui foi usar o método imprime texto, só que não passando um texto fixo, mas passando uma variável. Então, vocês, né, peguem aqui, ó, Bruno, né, foi inserido dentro da variável e usei a variável. Quando eu executar esse código, vocês vão ver aqui, ó, vai aparecer, né, o que estava dentro da variável. Se eu mudar o valor da variável, correto? Então, nesse ponto, nós podemos usar, inclusive, né, um scanner. Então, posso usar o imprime texto aqui. Vamos chamar a variável de texto. Vamos criar uma variável string texto. Em que eu vou usar um scanner aqui, que eu declarei lá em cima. Então, eu tenho uma entrada.next. Então, o que o usuário digitar, né, do teclado, nós vamos ler, vai ser inserido dentro dessa variável texto, e o texto vai ser, né, inserido aqui como parâmetro de entrada para essa função imprime texto. Uma informação interessante aqui é o seguinte, é que você pode usar variáveis com nomes diferentes ou com o mesmo nome do parâmetro, tá vendo? Então, eu tenho um texto aqui, né? Eu tenho a variável texto, agora eu estou inserindo uma variável professor e estou inserindo o mesmo nome. Isso por quê? Né? Porque quando você declara um parâmetro, esse parâmetro ele é local a essa variável. Então, por isso que eu pude repetir, né? Por isso que eu pude repetir esse nome. Esse parâmetro de entrada ele é local a esse método. Né? Então, aqui eu tenho um texto, ok? Aqui eu tenho uma outra variável texto, só que essa variável texto ela pertence ao main. Já esse parâmetro de entrada, que não deixa de ser uma variável, né? Ele pertence ao método imprime texto. Se você tentar declarar uma outra variável texto aqui dentro, vocês vão ver que aí não pode, porque aí dentro desse contexto aqui, desse escopo, né, já existe o texto, ok? Então, essa aqui é a ideia aí. Bom, vimos aqui então um primeiro exemplo, né, dois primeiros exemplos de criação de procedimentos, né? Então, são métodos que não retornam valores. A gente criou um método que não tem parâmetro de entrada e esse método que tem um parâmetro de entrada. Ok? Eu vou encerrando essa videoaula por aqui para não ficar grande e a gente continua esse assunto nas próximas videoaulas aí. Obrigado, pessoal.